Povo de Deus, boa tarde, que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Pessoal, mais um vídeo aqui na nossa tardezinha com Jesus. E dando continuidade à nossa história, né, da Samaritana, que é um pouquinho comprida, mas a gente foi dividindo aqui e a cada dia, a cada divisão, a cada passagem, né, Deus dando uma direção muito boa. E a gente retoma aqui de João 4, versículo 28, vamos lá? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Pessoal, essa partezinha aqui, né, já é quase já chegando ao fim da história da mulher samaritana, e uma parte também que eu acho muito lindo, muito perfeito. Só que até chegar aqui um pouquinho antes, o versículo acima vai dizer que os discípulos eles voltam, né, para onde Jesus estava, porque eles tinham deixado Jesus no poço onde ele encontrou a samaritana e eles foram para a cidade comprar comida. Então, quando eles retornam, eles veem aquela cena de Jesus falando com aquela mulher, tendo contato com aquela mulher, né? Só lembrando que, mais uma vez, os judeus eles não se davam com os samaritanos, né? Tinha como é que eu posso dizer? Tinha essa divisão, essa rixa, né? Esse contato ruído entre eles. Só que Jesus, ele veio para quebrar protocolo, né? E ali tem aquele encontro, toda aquela conversa, como a gente já viu nos vídeos anteriores. E aqui eles se deparam com essa cena. Só que o interessante é que eles não perguntam a Jesus nada. Eles não questionam por que o Senhor está falando com ela. O Senhor não sabe que samaritano não fala com judeu? Eles não questionam. Apenas observam e deixam lá. Irmãos, e daqui a gente já começa a tirar isso, né, para nossas vidas. O quê? A gente questiona demais, a gente quer entender demais, quer saber demais. E tem coisas que a gente só precisa confiar. Tem coisas que Deus faz na nossa vida, tem direção que Deus traz para as nossas vidas, que a gente só precisa confiar. Não tem que questionar nada, não tem que... O que é que Salmos fala, né? Entrega a Ele o teu caminho. Confia nele. Entrega, deixa na mão dele, descansa, sabe? Enquanto isso, vai se envolvendo com a obra, vai fazendo a vontade de Deus. E aquilo que você necessita que Deus faça, Ele vai fazer sem você precisar ter muita explicação. Basta apenas confiar. Então os discípulos não foram tirar pergunta a Jesus por que ele estava fazendo aquilo. Apenas voltaram para perto do mestre, ponto. E aí, como a gente viu aqui, a mulher ela deixa o seu cântaro lá, né, que ela tinha ido buscar água no poço, e volta correndo para a cidade. Para quê? Para testemunhar a respeito de um homem que havia revelado a vida dela. Então você vê, né, uma mulher que tinha uma vida duvidosa, né? Eu não vou dizer a vocês, irmãos, que a Bíblia afirma que ela era prostituta ou deixaria de ser prostituta. Não diz isso. Apenas Jesus diz a ela, né, o que a gente já estudou aqui, que ela estava com um homem que não era dela, né? Que ela já tinha tido outros maridos que também não era dela. Enfim. Aí ela volta, né, para a cidade agora com esse testemunho, com esse relato que ela encontrou alguém que revelou a vida dela. Que ela encontrou alguém que trouxe uma verdade para a vida dela. Que trouxe algo que ela estava tentando suprir de forma física, mas que só ia ser preenchido de forma espiritual, que era com a palavra do Senhor. Então, a mulher, como eu disse, né, com a vida meio que duvidosa, uma mulher que talvez não tivesse credibilidade, né, diante das pessoas, ou até dentro da sua própria casa, da sua própria família, agora volta com as boas novas, volta com uma boa notícia para uma cidade que era rejeitada, para uma cidade que era tida, né, como a desprezada, como uma cidade ruim, como uma cidade de pessoas que não valem nada, enfim. E aí, aqueles homens, eles ouvem aquela notícia daquela mulher e saem da cidade para se encontrar com Jesus. Eles acreditam no testemunho dela, Desculpa, gente, a voz está um pouquinho travando aqui, mas vamos nessa. Eles acreditam no testemunho daquela mulher, acreditam no que ela fala e vão lá para onde ela tinha dito. E nesse meio tempo, irmãos, eu acho perfeito que aí os discípulos agora vão tentar, né, dar o alimento para Jesus. O que eles foram buscar para a cidade, eles agora estão querendo dar um alimento físico a Jesus. Por quê, né, irmãos? A gente sabe que Jesus era um homem que ele não parava em um só lugar. Ele era um homem que ele estava aqui, estava ali, estava lá, daqui a pouco já não estava mais, estava voltando, pregando, fazendo, acontecendo. E a gente precisa lembrar que Jesus, ele era homem, né? Ele estava em carne, estava em sua forma humana e precisava se alimentar. E os discípulos, com esse cuidado, né, com esse carinho, com esse zelo pelo mestre, vai oferecer essa comida a Jesus, né? E ó a resposta. Versículo
34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por que Jesus respondeu isso, irmão? Porque quando o discípulo fala, mestre, come alguma coisa, ele vai dizer, ó, eu tenho aqui uma comida que vocês não conhecem. Eu tenho aqui comigo um alimento que vocês ainda não sabem. Só que, irmãos, a gente sabe que mesmo andando com Jesus, né, os discípulos eram um pouco natural ainda, eram um pouco carnais ainda, né? Eles começam a se questionar, será que ele já comeu? Quem trouxe comida para ele? Será? Só que aí Jesus pega e rebate aqueles questionamentos falando isso, que ó, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. É realizar a obra daquele que me enviou. Porque, irmãos, Jesus, ele veio com um plano de salvação? Ele veio. Mas não foi somente isso. Ele veio fazer aquilo que o Pai já tinha dito a ele para fazer. O quê? Pregar o reino, trazer o reino sobre a terra, curar os enfermos, trazer libertação aos cativos. Ir atrás daqueles que haviam se perdido. Ir atrás daqueles a qual o mundo já não considerava mais, que o mundo já tinha colocado à margem da sociedade. Então, Jesus, como eu falei, ele veio justamente para quebrar protocolo. Tanto que há muitas passagens que Jesus ele fala, eu vim às ovelhas perdidas da casa de Israel, eu vim buscar o que havia se perdido, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Então, assim, Jesus ele veio para aqueles que precisam dele. Jesus ele veio fazer a obra, Jesus veio trazer o reino para aqueles que precisam dele. Então, o que alimentava Jesus também era isso, era fazer a vontade do Senhor. O que deixava Jesus saciado era realizar a vontade de Deus, irmãos, e a gente precisa disso. Eu entendo que bênção é muito bom, vitória é muito bom, só que o que precisa suprir a nossa vida, o que precisa preencher também a nossa lacuna é a vontade de Deus. A gente precisa aprender a buscar, irmão, ter prazer em fazer a vontade do Senhor. Da mesma forma que Deus ele se alegra em realizar o desejo do nosso coração, também precisa haver esse retorno. Qual retorno, Aline? Eu também preciso estar alegre quando Deus me dá uma ordenância. Olha, vai fazer a minha obra. Ei, prega a minha palavra. Ei, vai botar a mão sobre o enfermo. Vai levar libertação para alguém. Vai ali, vai aqui. Desce cá, desce lá. Ah, Jesus, mas tal bairro é perigoso, tal lugar é assim, mas tal pessoa não vai querer ouvir. Irmãos, para de colocar limite no chamado que Deus lhe deu. Para de colocar limite nos dons que o Senhor lhe entregou. Faz a obra. Eu acho perfeito, né, que eu tenho, quando dá, eu acompanho, né, a série Reis. E reprisou esses dias uma situação de Davi, chama seu filho Salomão e fala o seguinte, olha Salomão, seja homem e faça a obra. Irmãos, e a gente precisa entender que esse é o nosso propósito, além de, como eu falei, além de todas as bênçãos que a gente possa receber. Jesus nos chamou com um propósito, e qual é o propósito? Apregoar o ano aceitável do Senhor, falar das boas novas, falar que Jesus cura, salva e liberta. Jesus ele dá uma ordenança no livro de Marcos, ide por todo o mundo e pregai. E aí Jesus ele fala isso aos seus discípulos, ó, a minha comida, o que me sacia, o que me deixa satisfeito é fazer a vontade daquele que me enviou. Aí mais embaixo Jesus vai dizer, vocês aí ficam dizendo, ainda tem 4 meses para poder ceifar, ainda tem 4 meses para colheita, ainda não é hora de fazer isso. Mas Jesus fala, ó, se vocês abrirem os seus olhos, o campo já está pronto. É aquilo que ele fala, né? Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Grande é o campo, mas poucas são as pessoas que estão dispostas a trabalhar. Poucas são as pessoas dispostas a fazer, de fato, o ID do Senhor. Irmãos, eu sei que, infelizmente, nós estamos vendo, né, muitas coisas, muitas atrocidades dentro do Evangelho. Muitas pessoas usando o Evangelho, né, como meio de sucesso, de fama, de escadaria. Mas, irmãos, o Evangelho é boas notícias. Como assim, Aline? O Evangelho é dizer que essa enfermidade que você está enfrentando, Jesus tem poder para curar. O Evangelho é dizer que essa depressão que você está enfrentando, Jesus tem poder de te libertar. O Evangelho é dizer que a sua família que está quase sendo destruída, Jesus tem poder de restaurar a sua família. Esse é o Evangelho das boas novas. Esse é o Evangelho que Jesus falou aos seus discípulos. É isso que me sacia. É isso que me alegra, o quê? Falar da vontade do Pai, fazer a obra do Pai. Então, irmãos, se levanta. Vai fazer a obra, vai falar que Jesus é bom, vai falar que Jesus cura. E eu tenho certeza que tudo que você necessita que Ele faça, Ele vai fazer enquanto você está trabalhando para Ele. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada pela tua direção. Senhor,
Quantas vezes, meu Pai, o chamado já está até ardendo no nosso coração. A vontade já está até ardendo ali, o Espírito já está clamando dentro de nós, meu Pai, da gente fazer aquilo que o Senhor nos disse para fazer. Mas às vezes, Senhor, a timidez não deixa, a preguiça não deixa, o comodismo não deixa. Oh, Pai, mas nessa tarde, vem com o teu renovo, vem com o teu avivamento. Pai, que assim como aquela mulher samaritana, Senhor, que literalmente bastou um encontro contigo para ela esquecer o seu passado, voltar para a sua cidade e falar que havia encontrado aquele que poderia ser o Cristo. Ela voltou para anunciar que encontrou aquele que poderia ser o Salvador que eles tanto esperavam. E aquele povo, Pai, acreditou no testemunho daquela mulher e foi, Senhor, ao teu encontro. Jesus, eu te peço ao Senhor nessa tarde, nos renova, Senhor. Ao ponto, Pai, de que a gente comece a nos tornar canal de bênção para outras vidas. Para que através das nossas vidas, meu Pai, mais vidas venham ser salvas. Mais almas, meu Pai, venham ser agregadas, Senhor, ao teu reino. Para que mais pessoas, meu Senhor, se aproximem de ti, Jesus. Nos ajuda, Pai, a ser como aquela mulher samaritana, Senhor. Que não colocou limitação, Pai. Não colocou dificuldade, Deus. Pelo contrário, ela recebeu a palavra. Ela teve aquela transformação ali, aquele encontro transformador contigo e quis, Senhor, apregoar para todo mundo, quis contar para todo mundo que ela havia lhe encontrado. Ela teve prazer, Pai, ela teve alegria em entrar na cidade anunciando que havia lhe encontrado. Pai, que toda vez que te venha falar do Senhor, que possamos ter alegria no nosso falar. Ter prazer, Senhor, no nosso falar. Ao ponto, Pai, de contagiar quem nos ouve. Para criar nessa pessoa também desejo, Pai, de provar dessa alegria que é estar na tua presença. Senhor, eu abençoo a todos que me ouvem nessa tarde. Que essa palavra, Senhor, possa criar, possa crescer, Senhor, em nossos corações. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe.